Programa Voz Congregacional. Começa agora o programa Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada no Conjunto Ernesto Geisel. Que a vitória virá, eu não mudo. É só glorificar que a vitória virá, o meu nome. Cremos e confessamos que Deus, o Espírito Santo, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, eternamente procedente do Pai e do Filho, da mesma substância e totalmente igual em glória, honra, dignidade e poder. Deve o Espírito Santo, juntamente com o Pai e o Filho, ser amado, adorado, obedecido, servido e crido pelos séculos dos séculos. Foi ele quem inspirou os escritores sagrados a registrarem a santa palavra de Cristo de forma infalível e inerrante. Ele é o Senhor dessa santa dispensação do Evangelho de Cristo, assistindo-a com seu fruto, seus dons e poderes extraordinários. Ele mesmo atua na consciência dos homens, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo, de maneira que resistir sua graciosa oferta evangélica é tornar-se culpado do pecado de resistir ao Espírito Santo, a si próprio. Esta é a declaração de fé da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, capítulo que fala sobre o Espírito Santo. E este é o programa evangélico Voz Congregacional, em sua edição de número 66. Este programa que é uma produção da Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, como todos sabem, que está situada no Conjunto Ernesto Geisel, ali na rua Elba Maria Silva da Costa, em frente ao Senec, no caso a Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa. E você é mais uma vez nosso convidado especial para estar em sintonia com a nossa programação até aproximadamente às 13 horas. Como sempre, temos uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Você que é daqui da Grande João Pessoa ou de qualquer outro lugar aonde o som desta rádio esteja chegando, pelo que sabemos, as ondas dessa emissora não só alcançam outros estados do Brasil, cidades até longínquas aqui do estado paraibano, como até mesmo via internet vai até mesmo fora do país. Então, que Deus esteja abençoando a todos os amados ouvintes. Como sempre falamos, este programa é para quem deseja conhecer mais a palavra de Deus, para quem tem curiosidade, para quem tem anelo pelas coisas de Deus. A nossa proposta aqui não é mercadejar a palavra de Deus, como muitos, infelizmente, estão fazendo, mas tão somente anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, como ele é, da forma como está escrito nas páginas da Bíblia Sagrada. É verdade que temos nossas limitações, mas na medida do possível procuramos transmitir, sem acrescentar, sem tirar, mas somente repassando, o conteúdo que está aqui entregue pelo Espírito Santo, como acabamos de ler aqui na nossa confissão de fé. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, infalível, inerrante e suficiente, e acima de tudo, inspirada por Deus. Então, se você gosta realmente das coisas de Deus, então este é o programa para você, sem discriminar, é claro, os demais. Acabamos de ouvir os irmãos da Igreja Assembleia Madureira, ali do Geisel, com o seu programa Palavras de Esperança. Outros programas serão realizados ainda no decorrer deste dia, nesse final de semana. E todos os que pregam fielmente a palavra de Deus nesta emissora
aqui ficam as nossas congratulações. Somos o mesmo povo, temos a mesma missão. Então, nós gostamos de deixar claro, né, para os ouvintes a proposta da nossa programação em especial, para que não se confunda, né, as coisas, né, como muitos acham que hoje em dia os que pregam a palavra de Deus pregam para explorar a fé das pessoas, pregam por interesses pessoais. Não é este o nosso interesse, não é esta a nossa proposta. Estamos aqui para pregar a palavra de Deus, custe o que custar. Quem gostar, ouve. Quem não gosta, né, infelizmente a gente não pode fazer nada. E acima de tudo queremos dizer, inclusive, que todas as opiniões aqui, né, pronunciadas durante a nossa programação estão com base na Bíblia Sagrada, não são nossas opiniões pessoais, não é? Que fique bem claro isso aí para os ouvintes, porque estamos em uma época em que as pessoas estão processando todo mundo, porque houve uma palavra que não gosta, que mexe com o seu ego. Bem, se você quer um programa de entretenimento, então assista o Caldeirão do Hulk logo mais à tarde na televisão. Não escute esse programa, viu? Se você acha que esse programa não é só para autoajuda ou para falar, né, de coisas que massageiam o seu ego, então é melhor mudar de estação, mudar de canal e navegar na internet. Mas se você gosta da palavra de Deus, então fique sintonizado conosco, porque Deus tem uma palavra para o seu coração através das canções que serão ministradas e principalmente através da sua palavra que será lida e pregada, tá bom? Aqui para a realização de mais este programa estão os realizadores da mesma, este que vos fala, o pastor Samuel Santos, né? Vosso servo e amigo, na medida do possível. Aqui ao meu lado o pastor Walter Bezerra, que está para substituir o pastor Eudes Lopes Cavalcante, que mais uma vez por motivo de saúde não poderá estar conosco, mas desde já mandamos um alô para ele, ele está ligadinho. E também representando a Secretaria de Missões, o diácono Nivaldo, no controle aqui, como sempre, com todo o seu brilhantismo, o nosso irmão Flávio. Vamos invocar a bênção do Senhor, orando, né? E daqui a pouco voltamos com muito mais, tá bom? Não saia daí. No programa Voz Congregacional, é momento de oração. Pai Celestial, mais uma vez aqui estamos nesta manhã com o propósito de anunciar a Tua palavra através de tudo aquilo que vai acontecer nesta manhã. Esperamos, pois, que os corações das pessoas que são amigas da palavra de Deus, os que estão lendo a Bíblia, dos que alimentam a sua esperança no Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, que Ele nesta manhã visita através da sua palavra, que logo mais será proferida, ela possa calhar exatamente de acordo com as vossas necessidades e os vossos corações possam, obviamente, serem transformados pelo poder do Evangelho. Te pedimos por todos nós que fazemos esta programação, te pedimos por Flávia aí no controle da mesa, te pedimos, enfim, por todos que fazem esta emissora, que todos possam ser ricamente abençoados. Nós te pedimos tudo isso e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Renova-me, Senhor Jesus. Estamos apresentando programa Voz Congregacional. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser
igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Já não quero ser igual. Renueva-me, Senhor Jesus, põe em mim tu coração, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. Necesita mais de ti. Renova, Senhor. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Estamos apresentando programa Voz Congregacional. Na Grande João Pessoa são 12 horas 13 minutos. Acabamos de ouvir na voz do saudoso Nelson Ned, além da canção Renova-me, que o Espírito Santo esteja renovando nesta tarde, né? A fé de cada um dos ouvintes e a vida espiritual também. É disso que nós precisamos, né? Como dizia bem o pastor Gilvan Rodrigues, né? Um pastor assembleano muito conhecido, a gente não precisa de inovação, de novidade. A gente precisa de renovação, um renovo espiritual. Então, que nesta tarde o Senhor, pelo seu Espírito Santo, pela sua palavra, esteja renovando a você, meu amado irmão, você que é um homem de fé, uma mulher de fé, que a sua fé aumente cada vez mais, tá bom? Bem, estamos aqui, né, para mandar também alguns alôs, né, abençoados, alguns ósculos santos para os nossos amados ouvintes, né? E o nosso alô vai nesta tarde de forma especial para todos os amados ouvintes de cadeira cativa, né? Infelizmente não temos como todos os sábados aqui mandar um alô, né, para todos os ouvintes, então a gente manda por etapa. E o nosso alô vai nesta tarde
para os irmãos da Igreja Batista no Cristo, né? Congregação lá do pastor Flávio, que sempre está em sintonia conosco. Que Deus esteja abençoando também ricamente a vida de vocês, tá bom? E também nosso alô especial vai para os guardas rodoviários. Hoje é o dia do guarda rodoviário, né? Hoje no caso são 19, é isso? 23, não é isso? 23 de julho, não é isso? Então que Deus esteja abençoando todos esses profissionais aí da área que prestam, né, um serviço comunitário muito importante na fiscalização, né, das rodovias e também no socorro, né, às pessoas que sofrem acidente. Que Deus esteja abençoando todos esses profissionais. Parece que também essa semana foi a semana, teve o dia do amigo, né, nessa semana. Então que Deus esteja abençoando também, né, todas aquelas pessoas que prezam, né, por uma verdadeira amizade, que sabem conservar uma verdadeira amizade. O importante não é só fazer amigo, é saber preservar a amizade, né, com as pessoas, principalmente aquelas que Deus coloca em nosso lado, em nossa vida, para juntamente com eles servi-lo e adorá-lo, né, os nossos irmãos na fé e também os nossos parentes, né, que Deus esteja abençoando a todos vocês. Bem, daqui a pouco nós vamos ouvir a palavra de Deus, né, mas antes nós queremos mandar um alô também para os aniversariantes, né, da semana. Para isso queremos chamar o diácono Nivaldo. A paz do Senhor, boa tarde. Pai do Senhor, pastor Samuel, pastor Walter, Flávio aí no controle da mesa e os ouvintes que estão aí sintonizados na programação da CPAD-FM, a voz congregacional. Nós queremos, em nome da Secretaria de Missões da nossa igreja, mandar um alô para os seguintes irmãos. Mas antes, porém, eu quero mandar um alô todo especial aqui para a nossa irmã, digamos assim, quase, né? Porque já está, assim, se aproximando mesmo da palavra de Deus, lendo e confiando, né? Tentando alimentar já a sua esperança, a sua fé no Senhor, que pode fazer alguma coisa por ela. É a seguinte, a amiga Suzana, na loja SS de tintas automotivas aí no Gás, né? Que Deus possa, Suzana, abençoar você ricamente, né? E também, se você quiser nos visitar, entendeu? Você pode fazer essa visita pessoalmente, né? E também através do site que o pastor Samuel vai agora citar para você, o site da igreja. O 3iec.com.br, repetindo, 3, o numeral, né? 3iec.com.br. Pois bem, agora vamos aos aniversariantes, os irmãos que completaram mais uma existência em sua vida a partir do dia 18. Maris do Carmo, Rota do Sol. No dia 19/7, Moisés da Silva. Dia 19, Carmen Franco, do Valentina. 20/7, Maria de Lourdes, do Hernando Sátiro. Do dia 20, Emília Lopes, a esposa do nosso irmão presbítero Léo. E Mirelle Eduarda, do dia 21/7. Dia 21 ainda, Marise Martins, do Valentina. Dia 21 ainda, Reinaldo Pereira, do Valentina. 22, Ana Cláudia Cavalcante, filha do nosso pastor Eudes Lopes. E do dia 23, enfim, Tasso Vasconcelos. Que Deus possa abençoá-los ricamente. Parabéns, que esses parabéns nós estamos desejando que vocês sejam felizes, em nome da nossa Secretaria de Missões. E deixamos para a meditação de vocês, nesta manhã, de todos que estão ligados, Salmos 145 e verso 1. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei ao teu nome para todo sempre. Que Deus os abençoe. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos que estão aniversariando. Bem, chegou o momento, né, principal do nosso programa, o momento da pregação da palavra de Deus.
E nós queremos convidar o pastor Walter Bezerra, que está com esta responsabilidade. Pastor, boa tarde. A paz do Senhor, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, a paz do Senhor, Samuel, pastor Samuel, a todos que estão aqui, aos ouvintes. Deus abençoe a todos vocês. Fica à vontade, pastor, para compartilhar com os amados ouvintes, né, o que Deus colocou no seu coração. Como está? A pregação da palavra de Deus ao seu coração. No programa A Voz Congregacional. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Amados, na palavra do Senhor, no Evangelho de São João, um texto bastante conhecido, talvez repetido por muitos, talvez você já tenha ouvido falar diversas vezes, nos fala do amor de Deus. O Deus de amor, é o que queremos expor nesta tarde. E diz no capítulo 3 do Evangelho de São João, no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O próprio João, em uma das suas cartas, nos diz que Deus é amor. E talvez você tenha já ouvido falar isso muitas vezes. Deus é amor. Deus é amor. Talvez também você tenha ouvido falar que o Deus do Novo Testamento parece ser diferente do Deus do Antigo Testamento. E na verdade, isso é uma confusão, porque as pessoas confundem o atributo de Deus ou acreditam que um atributo de Deus supera ou suplanta os demais atributos. Na verdade, o Deus de amor é o mesmo Deus que é santo, é o mesmo Deus que é justo, é o mesmo Deus que é bondoso. Enfim, em Cristo, como nos aponta João aqui no seu Evangelho, nos é demonstrado o ápice deste amor revelacional, deste amor que Deus graciosamente dispensa sobre os homens. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, por exemplo, nós vemos já Deus no seu plano eterno e fazendo com que na história as coisas comecem a acontecer, de maneira a direcionar um povo, a escolher um povo, separar um povo do qual viria o Messias. O Messias que é o Senhor Jesus Cristo, Salvador da humanidade. Então o Deus do Antigo Testamento é aquele que já estava agindo em favor dos homens pecadores rebeldes, dos homens que estavam justamente debaixo da sua ira santa, por seus pecados, por sua rebelião contra o Senhor. Talvez você que está me ouvindo se apegue à ideia de um Deus de amor que vai perdoar você de qualquer pecado simplesmente porque Ele é amor. Mas na verdade, o seu amor de fato perdoa, mas perdoa no seu Filho Jesus. O Deus de amor entregou o seu único Filho, como diz o texto. O Deus de amor nos entregou Cristo graciosamente para nos resgatar e nos trazer perdão de pecados e nos reconciliar com Ele. Está em seus braços de amor, está em sua comunhão. E esse Deus de amor é o mesmo que irá julgar aqueles homens rebeldes, aqueles homens que rejeitam o seu Filho. Um texto do escritor aos Hebreus nos alerta sobre isso, nos alerta sobre quão terrível será cair nas mãos do Deus vivo, quão terrível será cair nas mãos de Deus, e como os homens não entendem o perigo de rejeitar o Filho. Rejeitar o Filho de Deus é trazer juízo para si mesmo. É por isso que no próprio Evangelho diz que aqueles que nele crêem, em relação a Jesus Cristo, aqueles que depositam sua fé no Filho, estes serão salvos.
mas os que o rejeitam, os que permanecem incrédulos, esses já estão condenados. Então o Senhor, o Deus de amor, Ele graciosamente vos chama para a fé em Jesus Cristo. Ele graciosamente convida os homens a se renderem aos seus pés e, em arrependimento e fé, se debruçarem diante dele, receberão todos o perdão dos seus pecados. Não importa o que você fez até hoje, não importa o que os homens te acusam, não importa como as pessoas apontam para você, ou o que você pensa de si mesmo. Você pode pensar de si mesmo coisas terríveis, mas o Deus de amor, Ele está pronto a perdoar aqueles que nele confiam. Aqueles que diante dele confessa os seus pecados e os deixa. Aquele que abandona as suas práticas, deixa para trás e se volta para Cristo. Deus perdoa os vossos pecados. Os pecados de todos aqueles que buscam a Ele. Ele é o Deus de amor. Mas esse Deus de amor que deu seu Filho também julgará todos aqueles que, de coração incrédulo e duro, rejeitam o Filho. Terrível coisa é rejeitar o Filho bendito de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rejeitar o Filho é, de fato, um juízo que não tem volta. Um juízo divino que condenará os homens eternamente a estarem afastados de Deus, a estarem sofrendo eternamente debaixo do juízo divino. Meus queridos que me ouvem nesta tarde, não despreze o Filho de Deus, não despreze o amor de Deus, graciosamente, gratuitamente oferecido a você para a salvação, dado em resgate de sua vida. Não rejeite o Filho, mas deleite-se, receba o perdão de Deus, deleite-se no seu perdão, no seu amor, na sua graça que perdoa todos os teus pecados, todos, mesmo aquele que você ainda anda se acusando. Deus perdoa, Deus te recebe de braços abertos, se assim você se voltar para Ele por meio do seu Filho Jesus, se assim você confessar os seus pecados, se assim você buscar a sua face. Mas aqueles que andam com o seu coração ainda duro, aqueles que ainda pensam que amanhã eu vejo isso, aqueles que acreditam que terão uma vida sem fim neste mundo, ou pelo menos tentam se iludir dessa maneira, achando que está longe o dia de sua morte, está longe o dia do juízo de Deus. Para você eu alerto, o amanhã pertence ao Senhor. Hoje mesmo Ele pode pedir a tua alma. Renda-se ao Senhor Jesus. Amor perfeito, brota em meu peito. Não há no mundo amor tão puro e tão valioso assim. Linda canção de amor, louve ao seu doador, pois sei que este amor tão lindo foi dedicado a mim. Amor profundo que dissipou as trevas que existiam em meu coração. Amor tão belo e tão singelo, e entre ele e o amor do mundo não há comparação. Amor tão santo
precioso, maravilhoso, que traz a paz e a alegria a quem o encontrar. Amor potente e constrangente, que faz em Cristo todos nós sermos filhos de Deus. Amor presente, onipresente, que vem de Cristo e que me segue todos os dias meus. Amor tão santo que como um manto envolve a minha vida, enchendo-a de alegria e luz. Amor tão divinal, eu sei que ele é real, pois foi provado e consumado, tem sanguidade a cruz. Amor tão santo que como um manto envolve a minha vida, enchendo-a de alegria e luz. Amor tão divinal, eu sei que ele é real, pois foi provado e consumado, tem sanguidade a cruz. Ok, acabamos de ouvir na voz da cantora Elisama, além da canção Ágape, que fala sobre este amor de Deus, que foi aqui compartilhado pelo pastor Walter, né? E a partir deste momento nós vamos aqui, não é, nos debruçar um pouco mais sobre essa questão. Pastor Walter, a Bíblia diz que Deus, ele é amor, né? O apóstolo João, conhecido também como o apóstolo do amor, ele fala muito sobre o amor de Deus, inclusive um dos textos áureos da Bíblia, é muito conhecido, né? João 3,16, que diz: porque Deus amou ao mundo de tal forma que deu seu Filho único para ser sacrificado no nosso lugar, de forma que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a Bíblia deixa claro que Deus é amor, né? E o amor de Deus não é um amor só de palavras, é um amor de fato, de obras. Mas tem pessoas que acham que Deus não é assim como diz a Bíblia, né? Deus ele é um Deus vingativo, é um Deus que exige muito da gente. Se a gente não corresponder a essa exigência de Deus, então é fogo, é inferno, e lá vai, lá vem. Tem até quem diga que o Deus do Antigo Testamento é um, não é? É um Deus de guerra, e o Deus do Novo Testamento é outro, é um Deus mais complacente, né? E assim por diante. Como ponto de partida, realmente nós podemos confiar no amor de Deus. Deus realmente é amor, não é? Este é o primeiro ponto, né, que eu queria que a gente compartilhasse um pouco com os ouvintes. O segundo é: Deus é somente amor, né? Se bem que já foi adiantado na devocional, mas eu queria que a gente se aprofundasse mais um pouco nessa questão. Deus é só amor, né? Principalmente essa questão do Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Será que o Deus do Antigo Testamento era só um Deus de guerra? Não era um Deus que amava também, não, né? E no caso do Novo Testamento, Deus é só o Deus de amor que passa a mão na cabeça dos pecadores e não pune ninguém? Ou é um Deus também de fogo, de juízo? Então, esses dois pontos como ponto de partida aqui para o nosso diálogo com os ouvintes, né? Deus realmente é amor, nós podemos confiar no amor de Deus. E o segundo, Deus é só amor ou Deus também é fogo consumidor? Atenção, essa sua pergunta talvez seja a dúvida de alguns ou de muitos, né? E a confusão que se faz. São duas realidades distintas, na verdade. O Novo Testamento e o Antigo Testamento, a realidade, falando circunstancial. No Antigo Testamento a gente vê a formação de um povo-nação, em que Deus separa esse povo-nação e que está envolvido em diversas batalhas, diversas guerras, em que Deus protege esse povo.
em que Deus dá vitória a esse povo, em que Deus intervém em favor desse povo seu escolhido, em meio a outras nações, em meio a conflitos, né, de guerras e tudo mais. Mas, como você me colocou, às vezes as pessoas confundem essa ação militar, vamos dizer assim, do Antigo Testamento, em relação a que não acontece no Novo Testamento, já que não tem uma nação específica que representa ali o povo de Deus, que está cercado. Já no Novo Testamento, os gentios entram dentro desse parâmetro, e o povo de Deus é aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais, está disseminado, assim, está espalhado em todas as nações. O que acontece, que as pessoas não atentam, é que no Novo Testamento há muitos textos que falam do juízo divino, de um Deus que é implacável, de um Deus que vem com um juízo reto, fulminante. A gente vê isso, inclusive, julgando dentro da própria igreja, né? Em Atos dos Apóstolos, nós vemos ali Ananias, Safira recebendo o juízo de Deus ali de bate pronto. Os próprios textos bíblicos falam muito dessa questão do juízo divino. O próprio apelo, vamos dizer assim, que o Novo Testamento faz dos homens se voltarem para Cristo é exatamente para que eles se livrem desse juízo que virá. E o Apocalipse é muito claro quando vai descrever o que Deus vai realizar na história e no fim da história, né? Como também os próprios alertas que o apóstolo Paulo faz e outras cartas a respeito de Deus. O próprio Jesus, ele quando conta as suas parábolas, ele vai dizer, ele vai trazer nas suas parábolas, mostrando um Deus que julga retamente. Tanto é que há um questionamento numa das parábolas, que quando se esconde um talento e se questiona, dizendo assim, sabendo que você era rígido, duro, né? Fui, guardei e estou devolvendo, como você sabia que eu era. E Jesus vai falar exatamente, fazendo essa parábola, essa menção, essa relação entre Deus e os homens, né? Aquilo que Deus cobra e Deus cobrará dos homens. E o Novo Testamento, a palavra inferno aparece diversas vezes. Então, se era preocupado a morte física do Antigo Testamento nas guerras, muito mais preocupante é a condenação eterna no inferno. Que está registrado no Novo Testamento. Está muito claro, escancarado, né? Então poderíamos dizer que o amor de Deus não elimina a sua justiça, não é isso? Uma coisa é o amor de Deus, outra coisa é a sua justiça. Não é porque Deus ama que Deus vai tolerar tudo, né, pastor? Exatamente. Deus é plenamente amor. Deus é amor. Mas Deus é plenamente justo também. E o salário do pecado é a morte. Essa é a sentença divina. Foi dada. E todos os homens, na verdade, o amor de Deus é demonstrado diante dessa massa condenada, em que Deus estende a sua mão graciosa salvar, né? Para salvar aqueles que não merecem a salvação, merecem o juízo. E essa salvação não é gratuita. Ou seja, não é gratuita no sentido de houve um amor sacrificial. Foi oferecido o filho. É verdade. Ou seja, foi o sangue do cordeiro que pagou o preço. É gratuita para nós que a recebemos. Nós não fizemos nada. Nós não contribuímos com nada. Mas Deus nos deu essa salvação em Cristo. Então, pela graça, ou gratuitamente, nós recebemos. Mas da parte de Deus não foi gratuita. Foi o sacrifício do Filho. E amor maior do que este não há, né? Tem até um hino que diz assim: se isto não for amor, então, olha, o oceano secou, né? O céu não é real, porque não existe um amor maior do que o que Jesus demonstrou na cruz, né? Ao ponto de dar sua vida para salvar nós pecadores. Inclusive, né? Eu estava lendo aqui um texto do Antigo Testamento, o Salmo 118. É dito o seguinte, né, sobre o amor de Deus. O seu amor dura para sempre. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Isso já naquele contexto de guerras, exatamente, né? Onde muitos não entendem como é que Deus mandava matar, né? Mas Deus é Deus acima de tudo, né? Em primeiro lugar, né? Deus tem autoridade sobre a vida, sobre a morte, sobre tudo, né? E segundo que aquelas nações, né, com quem Israel guerreava e exterminava de certa forma, porque eram nações realmente ímpias, né?
não eram qualquer povo, né? Era um povo realmente rebelde. E aquilo já era uma demonstração antecipada, né, pastor, do juízo futuro de Deus contra a humanidade rebelde, contra aqueles que esquecem dele, que o aborrecem, né? Que não corresponde ao seu amor, aquilo que ele é, não é isso? Exatamente. Se Deus hoje decretasse que todos os homens morreriam, seriam mortos, seria plenamente justo, né? Trazendo seu juízo sobre os homens pecadores, aqueles que merecem exatamente isso. No Novo Testamento é muito claro essa relação, tanto de juízo também, de morte, de juízo divino. Nós vemos isso, não de forma de guerra como era no Antigo, porque não, como eu falei, não temos agora nação nesse conflito, mas no Antigo Testamento vamos encontrar exatamente o que encontramos no Novo: o Deus de amor, o Deus que ama o seu povo, o Deus que protege o seu povo, o Deus que tem um povo separado, que derrama, deleita seu amor e que chama outros por meio da fé, né, a olharem para ele. O Antigo Testamento desenha ou encaminha o que vai acontecer no Novo, que é a chegada do Filho, né? A plenitude dos tempos em Jesus Cristo. É verdade. E interessante é que a Bíblia faz questão de mostrar, não é, que Deus nos ama de forma sacrificial, porque tanto em João 3,16, que é o texto da Bíblia, diz isso, que Deus nos amou de tal forma que deu o seu Filho único para morrer no nosso lugar, em sacrifício ali no Calvário, né? Que não é coisa fácil, nenhum de nós daríamos o nosso Filho para morrer por quem quer que seja, muito menos por criminosos, né? Por rebeldes, né? Por pessoas ingratas até, né? Só Deus mesmo para fazer isso por nós, porque nós somos tudo isso diante de Deus, né? Somos ingratos, somos insubmissos, somos rebeldes contra a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Preferimos a nossa, que é uma vontade ruim, carnal, né? E Deus deu a prova do seu amor, está lá em João 3,16, e aqui em Romanos, capítulo 5, versículo 8, mais uma vez é reforçado este amor demonstrativo e sacrificial da parte de Deus para conosco, quando diz assim: mas Deus prova o seu amor por nós, quando Cristo morreu em nosso favor, sendo nós ainda pecadores. Quer dizer, tem pessoas que dizem: não, mas se Deus amasse mesmo a humanidade, não permitiria isso, não permitiria aquilo. Se Deus me amasse, não deixaria eu passar por tal dificuldade, por tal problema. Mas as circunstâncias da nossa vida, né, ou até daquilo que a humanidade em si enfrenta, isto é o que determina o amor de Deus, pastor Walter? Ou é aquilo que Deus já fez por nós ali na cruz do Calvário através do sacrifício do seu Filho? O que Deus fez por nós através do seu Filho, obviamente, né? Quanto Deus nos ama, né? E como esse texto de Romanos como Paulo expressa bem isso: nós éramos ainda pecadores, nós não éramos amigos de Deus quando Ele resolveu nos resgatar, quando Ele resolveu nos salvar. Na verdade, nós éramos inimigos de Deus. Virávamos as costas, blasfemávamos do Senhor, estávamos afrontando aquele que é santo, aquele que é Senhor absoluto de todas as coisas, que não depende de nada de nós, de nada. Ou seja, Deus, Ele vem graciosamente nos dar o Filho por nós que somos rebeldes e confrontadores, nos opomos ao Senhor. Mas é interessante um texto que em Hebreus, quando diz assim: por isso convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos delas. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se descuidarmos de tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que ouviram, testificando Deus juntamente com eles, por sinais e prodígios, e por múltiplos milagres e dons do Espírito Santo, distribuindo segundo a sua vontade. Aqui é um texto que mostra exatamente esse rigor que Deus tem na sua justiça, né? E se nós desprezarmos aquilo que o Senhor fez por nós, com certeza receberemos o justo juízo de Deus. Naquele episódio do Éden, pastor Walter, quando Deus, né, ele pune Adão e a Eva, né,
Tem muitas pessoas que acham ali uma tirania muito grande de Deus. Olha só, Deus bota primeiro no paraíso, aí por uma simples desobediência, né, comer lá da maçã, do fruto lá, Deus vai e tira eles de lá, expulsa da sua presença. Olha só que Deus, né, tirano, vingativo. Mas será que aquele episódio ali, ele mostra realmente um Deus assim, ou pelo contrário, um Deus gracioso e misericordioso, uma vez que Deus tinha feito, né, aquele casal para realmente servi-lo, para adorá-lo, e eles tinham resolvido, né, se rebelar contra Deus, e uma vez também que, caso eles continuassem ali em pecado diante de Deus, seria mais fácil Deus, né, fulminá-los do que realmente salvá-los e até prometer um resgate, né? Quando disse assim, olha, da semente da mulher vai nascer que no caso era o seu próprio filho, que vai desfazer as obras do diabo, as obras do pecado, né? Tal, e vai reconciliar ao mandado comigo de novo. Não seria mais fácil a gente ver por esse ângulo do que pelo outro, né? Ou seja, ali Deus estava poupando a raça humana, né? Quando os expulsou do paraíso, né? Por causa da santidade de Deus, que não permite viver com o que é mal, né? Com o que é pecaminoso, não é isso, pastor? Na verdade, nós temos uma visão muito tacanha em relação ao que é o pecado, o que significa pecado diante de Deus. Na verdade, uma visão muito tacanha em relação a quem é Deus, ou o que é Deus. Então a gente muitas vezes olha ou tem o conceito de Deus como um outro qualquer, né? Como um igual. Um igual. Então a gente começa a medir as ações como se fosse conosco, mas esquecemos da relação que há, uma relação de uma distância infinita. Né? Nós não compreendemos bem muitas vezes o que é santidade em Deus também. E talvez isso nos faça pensar, olha, mas um simples pecadinho de dizer assim, eu vou comer o que Deus disse que não era para comer, mas nós esquecemos quem foi que disse que não era para comer. Uma coisa é alguém desobedecer a ordem, por exemplo, o seu filho, ele é humano tanto quanto você. Você só tem uma questão de hierarquia, de autoridade, mas ele é tão humano quanto você. Você diz assim, filho, não faça isso, e o filho faz, aí você dá aquele castiguinho leve e tal. Mas mesmo assim vem um castigo. Vem um castigo. Mesmo se você não der, né? Mas vamos dizer assim, está entre uma relação entre humanos. Nós não atentamos que a desobediência de Adão é diante de Deus. E aí nós não compreendemos muito bem e não distinguimos o que é desobedecer a Deus. A desobediência ao Todo-Poderoso, ao Criador de todas as coisas, a sua santidade é algo extremamente terrível. Eu gosto muito de uma definição de Jonathan Edwards a respeito da condenação, da medida condenatória de Deus. A medida condenatória de Deus, ou Deus não mede-nos por coisas externas a Ele, mas mede-nos por Ele mesmo. No sentido de trazer o seu juízo e o próprio seu amor, todos os seus atributos estão nele mesmo, não é externo, nada externo. Então quando a punição, a medida da punição é exatamente a medida do agravo. Desobedecer a Deus, ou desobedecer a Deus, é uma afronta direta vamos dizer assim, a sua santidade infinita, a sua santidade que é o seu ser, né? A sua santidade que é o seu ser. Então, quando nós pecamos contra Deus, nós estamos desprezando o seu amor para conosco, né? Desprezando completamente. A Ele próprio, né? E a punição é exatamente a mesma medida. Por isso que a condenação é eterna. Nós afrontamos a santidade de um Deus eterno. A condenação é a justa medida. E qual é a justa medida? Uma condenação eterna. Então, nós fazemos uma medida diferente. E Deus está sendo justo, plenamente justo. Então, aquele pecado de Adão, na verdade, houve uma misericórdia divina. Exatamente. Em providenciar, né? Providenciar novamente a reconciliação. Porque o pecado era a morte. A morte física veio, a espiritual também. Mas a eterna ainda... Adão não tinha provado, poderia vir no futuro da sua morte, né? E assim sobre todos os homens, dentro desse conceito do homem. Se Deus de fato fosse tirando, teria fulminado ali, não teria dado mais chance, mas pelo contrário, Deus... Merecedor, não tirando, ele seria totalmente justo, mas ele foi gracioso. A sua justiça foi aplacada, tanto é que um animal foi sacrificado ali
para cobrir a nudez de Adão, já representando essa ideia do sacrifício do filho, de né? Jesus, né? Interessante é isso, que Deus ele tira da sua presença, porque Deus não pode conviver com o mal, com o pecado, mas cuida deles, providencia para eles um meio de resgate e dá chance após chance. O homem é que realmente não presta, né? Exatamente. Que despreza a Deus, despreza as bênçãos de Deus, mas Deus em si não tem problema nenhum, né? Deus, continua sendo amor, continua sendo justo. O problema realmente está em nós. Agora, para terminar aqui, tem um versículo na Bíblia que me chama muita atenção, que dá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, quando diz assim, no verso 14: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, e logo todos morreram, para que todos os que vivam, não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Quer dizer, o amor de Deus é tão grande que chegava a constranger o apóstolo Paulo e chega a constranger qualquer um que realmente conheça a Deus, né, pastor? Exatamente. Esse amor que constrangia Paulo, o amor de ver o Filho, o próprio Deus encarnado, o Filho encarnado, né? Deus, no nosso meio, se sacrificar por homens pecadores. Mas eu quero encerrar com um texto do Novo Testamento mostrando exatamente que esse Deus de amor continua o mesmo Deus do Antigo Testamento. É um Deus que nos ama graciosamente, mas é um Deus que nos julgará, com certeza. E para que não achem que o Novo Testamento não fala sobre essa questão do rigor de Deus, eu encerro dizendo, porque se voluntariamente, está em Hebreus esse texto, que eu vou ler aqui para os que estão nos ouvindo. Porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Agora veja o que é que diz o outro verso: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificado e ultrajado ao Espírito da graça. Ok, para bom entendedor, meias palavras bastam, né? E acredito que a mensagem foi aqui anunciada. Que Deus abençoe a cada um dos ouvintes. Fiquem todos na paz do Senhor e reflitam sobre este tema. Deus nos ama e nos ama muito. E Ele já deu prova do seu amor para conosco. A pergunta e a grande questão é: nós amamos a Deus? O quanto nós amamos a Deus? Fique com essa reflexão para esse final de semana. Que Deus abençoe a vocês, abençoe essa emissora. Até o próximo sábado, se Ele assim permitir. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feiras, 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec.